Boa tarde, bom dia a todos. Estamos nos preparando para amanhã celebrar o segundo domingo do Advento, que significa a nossa preparação para receber a grande graça do Senhor que vem nos salvar no Santo Natal. Então vamos ouvir as leituras, como outras vezes também, mesmo que a segunda leitura, nesse tempo do Advento, como acontecerá na Quaresma, ela está em continuidade com a primeira e o Evangelho. No tempo comum é apenas a primeira leitura e o Evangelho que tem uma sintonia maior. Então ouçamos a primeira leitura e em seguida o Evangelho. Leitura do livro do profeta Isaías. Consolai o meu povo, consolai-o, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Grita uma voz: preparai no caminho, no deserto, o caminho do Senhor. Aplainai na solidão a estrada de nosso Deus. Nivelem-se todos os vales e rebaixem-se todos os montes e colinas. Endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará, e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião. Levanta com força a tua voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém. Ergue a voz, não temas. Dize às cidades de Judá: eis o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus vem com poder. Seu braço tudo domina. Eis com ele sua conquista. Eis à sua frente a vitória. Como um pastor, ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeirinhos e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. Palavra do Senhor. E passamos logo ao Evangelho, que é o início do Evangelho de Marcos, o Evangelho que vai nos acompanhar ao longo do ano B, começando agora com o tempo de Natal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. O início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo.
pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então estes são os textos e a segunda leitura, epístola ou carta, vem da carta de São Pedro. Essa nós não vamos comentar. Então, olhando esse tempo de Advento, nós podemos dizer que as palavras que aparecem aqui no início da segunda parte do profeta Isaías, é do capítulo 40, 1 a 5 e 9 a 11. Esse profeta, ele está na Babilônia. Ele não se encontra em Jerusalém, mas as palavras que ele profere, elas se dirigem tanto àquele povo que estava meio esquecido, desanimado, porque pensava que Deus o tinha esquecido. Talvez um pouco como a situação, como alguns poderiam pensar nos dias de hoje, que a gente espera e o tempo vai passando, as pessoas vão perdendo a paciência e até abusando dessa falta de consciência de que a doença, o vírus pode pegar a gente. Se descuidam. Mas esse tempo era um tempo de mudança também. Como o nosso tempo é de mudança. E o Advento é um apelo para que a gente mude de atitude em nossa vida. Então, o que ele anuncia? Nessa primeira leitura, ele traz palavras de consolação. Os profetas anteriores, durante a monarquia, tanto do reino de Israel como de Judá, eles denunciavam o pecado, principalmente dos mais responsáveis, a elite. Tanto a elite do poder financeiro, como o político, mas sobretudo os reis e tudo aquilo que significava o poder religioso, inclusive, porque era uma monarquia religiosa, tanto um reino como o outro. Então essa parte do livro se chama Livro da Consolação. Por isso que o texto começa assim: consolai o meu povo, consolai-o. Agora um tempo de mudança. O povo que ficou quase 50 anos lá, muitos morreram, outros nasceram no exílio da Babilônia, eles já pagaram a culpa. Pagaram seu pecado por terem esquecido seu Deus e causado a própria ruína. Não é que Deus precisa se vingar, precisa castigar, mas nós é que muitas vezes somos culpados. Como também nos dias de hoje, não devemos pensar, Deus está punindo a gente. Deus não está aí como um policial para pegar em flagrante e nos castigar. Então aqui é o livro da consolação. E ele mesmo disse que ele pagou em dobro os pecados. Pois é, nesse contexto, a voz do profeta se levanta na Babilônia, que estava mudando de regime. Aquela região foi dominada durante uns cerca de 150 anos pelos reis do Império Assírio, que chegaram até a dominar, acabaram com o reino de Israel, um século antes de acabarem depois os babilônios, o reino de Judá. Mas eles estavam perdendo a sua força. E agora também os babilônios. Os babilônios também vão seguir-se nessa situação e eles são vistos como um aspecto positivo.
Mas a prudência política recomenda que a gente faça alguma coisa de bem para o povo, quando muda um regime. E então o profeta diz, agora é o tempo favorável. Deus vai cumprir a sua promessa. O nosso povo pode voltar. Então as palavras desse profeta são um recado também para quem mora lá em Jerusalém, destruída, e nas pequenas cidades de Judá, né, a quem ele também se dirige. A correspondência naquele tempo podia levar, não tão pouquíssimo tempo como hoje, instantaneamente, mas até 2 meses para se deslocar por 1000 quilômetros de uma parte, lá do Oriente, e fazendo um caminho mais longo para deixar o deserto de lado e chegar pelas costas da Síria e Palestina até Jerusalém. Então as palavras são para todos, né? O importante é a maneira como esse profeta apresenta a figura de Deus, não como... Ele vem com poder, sim, mas é um poder cuidado. Ele vem como um pastor. Por isso a comparação que usa é a imagem do pastor com o seu rebanho. Ele vai trazendo os exilados, vai na frente deles, o acompanha todo o tempo e vai tangendo as ovelhas mães, promessas de esperança de vida. E ele mesmo carinhosamente ajuda a carregar aquelas mais frágeis que acabaram de nascer. As ovelhas novas, carrega até o colo. Esta é a imagem de nosso Deus. E o clamor do profeta também é o seguinte: clamai lá, perto de Jerusalém, a boa nova. A palavra boa nova, evangelho, que vem do grego, mas a boa nova, ela está presente na língua portuguesa. O verbo na língua hebraica é bissar. E através, digamos, dos árabes, veio para nós uma palavra chamada alvíssara. E muita gente não conhece, mas está no nosso dicionário. É boa notícia, boa nova. Então é um evangelho, digamos, uma leitura que combina muito bem com esse tempo. Pergunta que fica para nós, como nos estamos preparando? Preparai o caminho do Senhor. Alisai o caminho. Cortai as colinas grandes, preenchei os vales, para que o Senhor possa vir mansamente tangendo as ovelhas do seu rebanho, o seu povo, para Jerusalém. Nós precisamos, nesse tempo de advento, que é um tempo de retorno, dar uma limpada por dentro de nós mesmos, né? Que arestas nós criamos na nossa vida, que machucam as pessoas com as quais nós convivemos. Vamos esquecer tudo isso, perdoar, pedir perdão, seja pelos sacramentos e seja também diretamente às pessoas que nós ofendemos. O Evangelho, como eu falei, esse Evangelho é o início do Evangelho de São Marcos. Primeiras palavras do Evangelho de São Marcos. Mateus e Lucas têm a parte da história da infância de Jesus. Cada um à sua forma. Mateus de uma forma e Lucas de outra. Nós estamos mais acostumados a ouvir o Evangelho de Lucas. Pois é, e aqui ele apresenta a figura de João Batista. Quem é que está se preparando para o Natal? Ou nos preparando? Segundo a liturgia, João Batista é o precursor. Então ele aqui, ele está falando já da vida pública de Jesus. Jesus já está andando por aí, não é? Ele era parente, eram primos, né? Como nós sabemos pelos evangelhos. Mas João Batista começa a fazer um movimento de conversão. Gente, ele era uma pessoa
rude, vestia-se com pelos de camelo, não as peles sem aqueles pelos, mas com aqueles pelos, rudemente, uma veste rude. E vivia, ao menos no tempo em que ele começa a falar, ele vivia no deserto. Claro, podia estar cuidando de ovelhas, podia, mas era uma pessoa austera. Alimento dele, gafanhoto. São também proteínas, né? Alguns povos comem coisas que nós brasileiros, que temos gado, galinha e alimentos em abundância, ao menos teoricamente, porque muita gente passa fome, então nós estranhamos isso. Um gafanhoto assim, torradinho, com favo de mel, opa, aí já fica melhor, né? Então esse era o comportamento. Mas o que importa é a mensagem. Ele clama no deserto, endireitai as estradas, o caminho. Retoma então a mensagem da primeira leitura. E o que ele faz, além de conclamar o povo à conversão e ao perdão dos pecados? Então o povo vinha a ele repreendia esse, repreendia aquele, gente, vamos nos converter, vamos voltar para o nosso Deus. E ele fazia um gesto sacramental, não é o sacramento do batismo, que quem perdoa os pecados é Deus, não é? Então ele batizava as pessoas com água para o perdão dos pecados. Deus é que perdoava. E ele diz assim que ele não é o Messias esperado, o Cristo. Muita gente no tempo em que João Batista estava pregando e Jesus também estava oculto ainda, esperava o Messias para logo. E ele diz, não sou. Eu apenas sou a voz que prepara o caminho do Senhor. E a preparação consiste, então, nesse gesto penitencial, mudança de vida para receber a salvação. Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele é o pastor que reúne seu rebanho, carrega os cordeirinhos em seus braços e tange as ovelhas. Primeira leitura. O caminho para percorrer ao encontro do Salvador que vem, que é o Advento para nós, é o caminho da conversão e do perdão dos pecados. Se nós mantemos o coração pesado, ou porque não pedimos perdão a quem nós ofendemos, ou que nos sentimos ofendidos e guardamos o rancor, esse tempo do Advento é o tempo de reconciliação. Não existe nada melhor do que o perdão dos pecados que Deus nos dá e que nós pedimos. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Amém.